Eu sou Michel Ramalho, tenho 26 anos, sou quadrinista e ilustrador e sou autor de Lego-me e o Tempo. Eu comecei a desenhar muito cedo, desde que eu me entendo por gente, praticamente. O desenho sempre foi muito presente na minha vida, mas eu demorei muito tempo até que ele se tornasse uma profissão. Eu me formei como mecânico de usinagem, trabalhei durante alguns anos nessa área. Depois eu fui trabalhar como designer em agência de publicidade, depois em jornal, trabalhei em alguns jornais fazendo diagramação, e foi aí que o desenho começou a ficar um pouquinho mais presente, quando eu comecei a fazer tiras para esses jornais. Eu também tinha uma banda e tocava em orquestra também, e como eu queria desenhar, eu tinha que optar por uma coisa ou por todas as outras, e o desenho acabou batendo muito mais forte. Foi quando eu comecei a estudar para trabalhar definitivamente com desenho. No ano em que eu comecei a trabalhar com desenho, eu lancei pela primeira vez uma história em quadrinhos um pouco maior, que foi a primeira parte da minha primeira publicação de Noite Amanheço. E no ano seguinte eu lancei o meu primeiro quadrinho completo, que foi um quadrinho de 54 páginas, chamado De Noite Amanheço, durante o FIC. E então eu decidi fazer o Lego-me e o Tempo. A ideia do Lego-me eu tive durante um retiro de meditação que eu fiz no início do ano passado. E nesse retiro tinha algumas regrinhas que a gente tinha que seguir, como voto de silêncio, 12 horas de meditação por dia, e também tinha o grande quesito que era alimentação só vegetariana. E durante toda a minha vida eu tive muita dificuldade em comer vegetais, e quando eu me deparei com uma mesa cheia de saladas e tudo verde, eu percebi que não tinha outro jeito. Eu tinha que entender quais eram as coisas que eu gostava e quais eram as coisas que eu precisava, as coisas que eu realmente necessitava. E daí veio o nome de Lego-me, que é justamente de verduras e legumes. Foi uma grande epifania de quanta salada eu tinha deixado de comer na minha vida inteira. Então eu optei por fazer personagens mais simples, cenários que fossem um pouco mais tranquilos, porque eu precisava falar sobre uma ideia muito maior, que era sobre a impermanência. As grandes ideias de que a gente tem do mundo, as perspectivas do apego que a gente tem nas coisas, o apego que a gente tem às pessoas, aos lugares, e a forma como a gente muitas vezes deixa tantas coisas para trás e sente tanta dificuldade de deixar elas irem realmente. O livro conta a história do Lego-me, que é um personagem que é um mensageiro, que vive num mundo fantástico onde tudo parece ser possível, né? Tudo muito maravilhoso, tudo muito incrível. Só que isso é tão perfeito que ele sente que está faltando alguma coisa. Então ele sai numa jornada em busca disso que ele ainda não sabe exatamente o que é, mas que ele precisa. E no meio dessa jornada ele encontra a Anitta, né, que é uma camponesa super fofinha, mega agitada, que tem o poder de parar o tempo. Só que, em consequência, isso traz para ela uma grande responsabilidade e um peso na consciência que ela carrega do passado até o presente. A gente sempre pensa em guardar momentos na vida, mas quando a gente lida com o tempo, tudo que diz respeito a outras pessoas vira um dilema, porque você acaba interferindo, né, no livre-arbítrio, no viver de outras pessoas. E a história trata justamente disso, essas diferentes perspectivas que a gente tem do mundo e a forma que a gente lida com o tempo, né? Esse bem tão precioso que não tem volta. O tema de perder as coisas é muito difícil de lidar, né? A gente sempre está muito acostumado a ter tudo muito perto. Através do Lego-me, eu vi uma oportunidade de poder falar sobre esse desapego, poder falar sobre essas coisas que simplesmente vão entrar e sair das nossas vidas. A produção do Lego-me foi um tanto quanto importante justamente pela ideia do desapego. Eu precisava contar uma história que fosse embasada e que permanecesse fiel ao que eu queria mostrar. Então, a própria ideia de mexer com cores e um traço mais solto foi uma etapa em que eu mesmo tive que desapegar de um monte de coisa. E conforme eu escrevia o roteiro, ia fazendo os estudos, os esboços, até mesmo finalizando algumas páginas, a ideia do desapego, a ideia da impermanência, ela ia se cravando cada vez mais fundo em mim, né? E até mesmo o retorno disso foi muito importante, né? Depois dessa ideia toda feita, do livro feito,
O retorno que eu tive de algumas pessoas foi muito, muito importante, porque eu consegui entender o quanto ele tinha ido longe, mais longe do que eu imaginei que ele iria. Então eu recebi muitas mensagens de algumas pessoas falando a respeito das próprias perdas, ver aonde o Lego me tinha ido, né, o quão fundo ele tinha conseguido chegar em cada uma das pessoas que tinha lido, foi muito importante para eu ter noção do que eu tinha escrito. Eu mesmo já morei em mais de 10 cidades diferentes, então mudanças na minha vida foi uma coisa que nunca faltou. E essas mudanças são sempre muito difíceis, realmente, né? É sempre muito difícil você deixar amigos para trás, deixar lugares que você está acostumado a ir todos os dias. Toda vez que você deixa alguma coisa para trás, você está abrindo a sua vida para uma coisa nova que está vindo pela frente. Você pode ser surpreendido. Eu acho que essa é a parte mais legal das mudanças. Por mais que elas venham com muita dor, elas também podem vir com muitas surpresas boas. E é nesse ponto em que eu acho que o Lego me acaba conversando de forma mais direta com a pessoa que está lendo ele. Porque, afinal de contas, uma perda de um familiar, né? Todas essas mudanças, como são temas muito difíceis de falar, ter um material que possa mostrar isso de uma forma um pouco mais leve, né? Através de ilustrações, através de um diálogo que muitas vezes é tão difícil de ter, por se tratar de um assunto muito, muito sério, você pegar um livro e poder assimilar aquilo, muitas vezes até sozinho, é um momento muito importante. Eu acho que o Lego é um amigo em que pode falar sobre isso de uma forma um pouco menos trágica e mais divertida.